Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos falar hoje do profeta Obadias e também dos Salmos 82 e 83, conforme o nosso plano de leitura em ordem cronológica que estamos fazendo esse ano. Vamos começar a comentar hoje então no Salmo 82 e 83. Vamos lá. São dois salmos de Asaf, identificados como salmos de Asaf. O Salmo 82 é um salmo de repreensão às injustiças praticadas pelos juízes. Parece que escrito para o Brasil nos tempos em que nós estamos vivendo. O salmista repreende os juízes pela injustiça que eles estão praticando. E o caminho que o salmista mostra, então assim, não é só apontar o problema, não é só apontar o erro. É importante mostrar a solução. E o salmista aqui, ele repreende os juízes pelas injustiças, mas o salmista também nos dá o caminho. Ele fala, olha, o caminho para os justos, o caminho para os servos de Deus, diante de juízes que praticam injustiça, é somente clamar a Deus. Não tem o que fazer. E é exatamente isso que nós temos que fazer hoje, inclusive, na situação que nós estamos no Brasil. Clamar a Deus. Deus é o nosso socorro. Então, o Salmo tem 8 versículos. Do 1 ao 4, o salmista aponta esse Deus soberano, que é o soberano juiz. E do 5 ao 8, ele fala que esses juízes não sabem de nada. E nós somos exortados a nos envolver sim com as pessoas. Quem serve a Deus não pode viver uma vida isolada. Quem serve a Deus precisa saber que a sua vida é para servir o próximo. Como Jesus fala lá em Mateus 20, versículo 28, eu vim para servir e não para ser servido. E é exatamente isso que esse salmo nos faz refletir. Que nós devemos nos envolver com as pessoas, ajudar e praticar atos de justiça. Não podemos viver isolados. É nossa responsabilidade tanto nos posicionar a favor dos pobres, dos menos favorecidos, dos necessitados, daqueles que de alguma forma precisam do nosso apoio e da nossa ajuda. Vamos ler aqui então o Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Tem estudiosos que apontam esses primeiros 4 versículos aqui do Salmo 82 para Jesus, lá em Mateus 21, Mateus 23, colocando Jesus ali como o Senhor no templo, tá? Pode ser que sim, mas é uma linha que tem algum ponto aí que precisa ser mais aprofundado. O versículo 2, até quando julgareis injustamente e fareis acepção de pessoas com os ímpios? Então o salmista chamando a atenção disso, de estar julgando de forma injusta e fazer acepção. E o 3 ele fala o seguinte, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Embora ele fale isso aqui para os juízes iníquos, mas os juízes que não servem a Deus, eles não vão fazer isso, porque não é do interesse deles. Então, nós precisamos entender que isso é nossa responsabilidade também, defender o pobre e o órfão e fazer justiça. O 4, livrai o pobre e o necessitado, livrai-o das mãos dos ímpios. Versículo 5, daí do 5 a 8, ele fala assim, olha, esse povo, esses juízes não sabem de nada. Então o 5 fala assim, não sabem, não entendem, seguem andando em trevas, estremecem todos os alicerces da terra. Ou seja, por eles terem uma posição de importância, de juízes, eles por onde andam vão assustando, vão fazendo estremecer, mas eles não sabem, não entendem e estão em trevas. Aí o 6, eu disse, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Versículo 7, mas como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes.
Versículo 8, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, porque tu herdarás todas as nações. Embora Israel tenha falhado, como povo de Deus ali em cumprir toda a ordenança que Deus deu, sabemos que Jesus vem reinar e Jesus não falha e nem falhará. Amém? Vamos para o capítulo 83, Salmo 83. Nós estamos lendo em ordem cronológica, então tem esses salmos avulsos que entram aí no meio do texto. Vamos para o Salmo 83. É um salmo também de Asaf, é um cântico de súplica diante dos inimigos do povo de Deus. E aí eu gosto, né, daquela perguntinha assim, de trazer uma dificuldade para poder explicar. Quem lembra, eu já falei aqui, falando sobre salmos, a gente traz esses conceitos, qual que é a diferença de súplica e clamor. Então o Salmo 83 é um salmo maior, tem 18 versículos, e aqui eu dividi ele em 3 partes. Do 1 ao 4, falando sobre a agitação dos inimigos, do 5 ao 12, mostrando ali os inimigos do povo de Deus, e do 13 ao 18, o salmista então fala que os inimigos de Deus, eles são como folhas secas. O 1, versículo 1, o salmista pede para que Deus faça algo, atenda a oração, atenda a súplica. E o 2 e 3 mostra-lhe os inimigos pedindo vingança. E sabemos pela palavra de Deus que a vingança, Deus deve ser ali o soberano, inclusive nessa questão de vingança. Vou ler aqui alguns versículos do Salmo 83. Então olha o 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, ó Deus, nem te aquietes. Então ele pedindo para Deus, faça algo, Senhor, faça algo. O 2, porque eis que fazem tumulto os teus inimigos e os teus aborrecedores levantam a cabeça. Aquilo que eu falei, do 1 ao 4, mostrando então os inimigos agitados. Do 5 ao 12, vamos ver aqui o 5. Porque conspiraram juntos e de comum acordo estão unidos contra ti, mostrando ali os inimigos do povo de Deus também são os inimigos de Deus. O versículo 12, que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. O 13, Deus meu, faze-os como um tufão, como as folhas secas diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que abrasa as brenhas. Persegue-os assim com a tua tempestade, assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se os seus rostos de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam afrontados e turvados para sempre, sejam desonrados e pereçam, e conheçam que o teu nome é Senhor. Então, olha só, vamos entender aqui um pouquinho, né? A diferença de súplica e clamor. O clamor é como que gritado, é com todas as forças. Então, um cântico de clamor seria aquele cântico num tom, né? Ali quase que parecendo que está gritando. Um clamor tem a ver com grito, com força. O clamor você coloca todas as suas forças. Súplica, e aí o Salmo 83 é um salmo de súplica. O súplica é quando as forças estão se acabando, quando você já não tem força para gritar, para falar alto, então você já fala ali, já as suas forças já ali diminuindo muito. Então este salmo de Asaf é um salmo de súplica. Então a gente entende ali que ele já estava ali, já assim, cansado, suplicando, pedindo pelo amor. Deus, né? Ele começa assim, ó Deus, não estejas em silêncio. Então é já ali na fraqueza, as forças se acabando. É assim que é esse Salmo 83. Então ele é cantado mais pausado, ele é cantado num tom de voz mais fraco, mais baixo, né? Do que se fosse um clamor. Então, Salmo 82 e 83 encerramos. E agora eu quero ver, ou melhor, eu não posso ver, né? Mas vamos para Obadias, desfalecido. Isso mesmo, Renata, desfalecido, já sem forças, com as forças se acabando. Então, Obadias não é aquele Obadias que aparece na história de Acabe.
que nós comentamos essa semana, tá bom? Não é o mesmo. Inclusive, eles têm uma diferença gigante aí de tempo, tá? Acabe, ele viveu aí por volta do ano, dependendo da linha, claro, né? Pode ser ali 900, que eu acho que eu tô seguindo essa linha, 900. Tem outros estudiosos que põem outra data, né? Com uma diferença de 40, 50 anos aí. E Obadias viveu nessa época, aquele Obadias, tá? Esse Obadias aqui, do livro de Obadias, ele aparece aí 300 anos depois. E aí eu vou repetir o que eu falei outro dia dos profetas orais e os profetas literários, apenas para a gente gravar um pouquinho. Então, os profetas literários, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, todos esses ali, depois de Cantares de Salomão até Malaquias. Então, todos esses livros, profetas maiores e profetas menores, todos esses são chamados de profetas literários, porque tiveram suas profecias escritas em livros que levam seu nome. Dentro dos profetas literários, nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que é o que a Cris escreveu aqui no comentário. E isso não tem a ver com a importância do profeta em si, tá? Não tem não é essa divisão. Os profetas maiores é por causa do volume da profecia e não exatamente da importância. Embora, claro, quanto mais falou, quanto mais escreveu, acaba tendo sua importância maior, mas devido ao volume, e não porque uma profecia foi mais importante que a outra, tá bom? Então, o Obadias, ele faz parte do conjunto de profetas menores, porque é um livro bem pequenininho. E aí, a outra coisa dos profetas literários, à parte, são os profetas orais. Então, os literários é que têm suas profecias escritas. E os profetas orais é que não tiveram profecias escritas num livro específico. Então, dentro dos profetas orais, nós temos o Elias, nós temos Eliseu, nós temos Samuel, porque o livro de Samuel não é sobre as profecias de Samuel, é um livro histórico. Então, nós temos vários profetas, né? Jeú, Amazias, temos vários profetas orais que não tiveram as suas profecias escritas em livros específicos, tá bom? Então, quando a gente fala de profetas no Velho Testamento, a gente sempre precisa estar consciente disso, os literários e os orais, tá? Orais é que só falaram mesmo, eles não escreveram. E os literários escreveram suas profecias ou ditaram para que fossem escritas. Então vamos lá, o livro de Obadias ele só tem 21 versículos e em quantidade de versículos é o menor livro da Bíblia. E ele foi escrito exatamente em 586 a.C. É um dos poucos livros que dá para falar com mais certeza quando ele foi escrito, porque ele foi escrito exatamente no ano em que Jerusalém foi saqueada e destruída, vamos dizer, né? No ano ali em que Jerusalém então foi tomada, saquearam o templo, levaram as coisas do templo e destruíram Jerusalém, tá? Então, é por conta disso que tem mais certeza de quando o livro foi escrito. Obadias significa servo do Senhor, e nós só temos uma informação a respeito de Obadias, uma informação mais certeza, tá? Que ele era profeta no Reino do Sul, só. Então vamos entender um pouquinho. Vamos entender então o livro de Obadias, gente, um livro tão pequenininho, né? O principal ponto do livro de Obadias, quem está fazendo anotação, que eu sei que tem gente que está fazendo, o principal ponto do livro de Obadias é o amor ao próximo. Só que isso não está claro no livro. Então nós vamos precisar entender por que esse é o principal ponto do livro. Amor ao próximo. O principal ponto do livro de Obadias é o amor ao próximo. Vamos pegar agora. Precisamos fazer aí
uma volta ao passado. Quem não assistiu os stories de hoje, eu respondi lá uma pergunta que era sobre Isaac, a mentira de Isaac. E casou que aquela história, né, deu certo, aquela história de Isaac nos traz para Obadias. Então, se não assistiu, vai lá depois e assiste, que daí você vai pegar melhor. Em Gênesis 25, nós vemos ali Esaú e Jacó brigando na barriga da mãe, da Rebeca. Em Gênesis 27, Esaú perde a primogenitura. Gênesis 25, mais ou menos no ano de 1900, tá? Gênesis 27, aí passa pouco tempo, né? Cerca de uns 40 anos depois. Aí nós vamos pular lá para Números. Então veja bem, Esaú tem um filho. Quando Esaú briga com Jacó, antes dele brigar ali, na verdade, no finalzinho de Gênesis 26, nós vamos ver que Esaú tem ali, toma para si mulheres que não eram do povo deles ali, da família, né? Não era do povo que era para ter esposa. Foi lá e pegou de pagãos. E os pais não gostam disso. E ele tem um filho, e esse primeiro filho de Esaú, então, é o Edom, tá? E o que acontece? Esaú não é a linhagem da promessa, tá? É Jacó. Povo de Deus é Israel. Não envolve Esaú. É parente, mas não é na promessa. E aí o que acontece? Quando, séculos depois, o povo está lá no Egito e sai do Egito, Deus coloca lá, manda as 10 pragas através de Moisés e resgata o povo do Egito, e o povo vai para o deserto, rumo à terra prometida. Nós temos lá em Números 20. E é assim, né? Só uma ressalva. Embora Esaú e Jacó depois, eles se encontram e se perdoam e se reconciliam, as famílias, os descendentes não vivem em paz. Muito pelo contrário, eles vão ter muito atrito toda a vida. E vivem esse atrito, tá? Mesmo porque um dos pontos é esse. Sempre vai ficar essa questão na história de Jacó ter roubado a primogenitura de Esaú, embora isso tudo seja da parte de Deus. Lá em Números 20, quando o povo está atravessando o deserto para ir rumo à terra prometida, eles têm um caminho mais curto para atravessar. Só que para atravessar nesse caminho que seria mais favorável, eles precisam passar no meio do território de quem? Dos edomitas, dos descendentes de Esaú. E aí o que acontece? Isso está lá em Números 20, os versículos 14 a 21. O povo fala, não, por aqui vocês não vão passar, pode dar a volta. Os edomitas. Então olha a maldade. Porque lá, vamos rapidinho, dá tempo. É interessante a gente entender que a maldade e a bondade, embora sejam escolhas que a gente faça na vida, ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa má, é muito cultural, de passar isso, de ensinar para os filhos ser uma pessoa boa, ou eu sou má e os meus filhos aprendem isso. Muitas vezes nós vemos crianças ou até adultos que têm ações ruins, mas é porque eles não sabem praticar o bem, eles não sabem fazer o bem. E aqui, com os edomitas, a gente vê que eles vão passando de geração em geração esse fazer o mal, esse não fazer o bem, não ajudar. Números 20. E ao longo da história, eu estou resumindo aqui, né? Pulei lá de Esaú para o Egito e daí já aqui no deserto. Ou seja, lá Esaú era o ano de 1900 a.C. Com eles aqui no deserto já é o ano de 1400, né? Então pulei 500 anos. Mas por questão de tempo, não dá para pontuar. Mas se a gente pegar os edomitas no Velho Testamento, nós vamos ver ao longo do tempo que eles têm uma história de maldade. Ou talvez não tanta maldade, no sentido puro da palavra, mas de omissão da bondade. Então, quando a gente não faz nada, a gente também está fazendo mal,
tá? Então o mal não é só a ação de fazer algo ruim, mas o mal também é não fazer nada, tá? Então aqui em Números 20, dos versículos 14 ao 21. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, porque eram irmãos, né? Israel e Esaú. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, então Moisés conta, né? E ele ouviu nossa voz, mandou o anjo, nos tirou de lá e tal. Aí o versículo 17, Moisés fala assim: deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, ou seja, não vamos estragar nada, nem pelas vinhas, não vamos mexer em nada, nem beberemos água dos poços, nem água eles iam pegar, gente. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. O que Edom disse? Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. E Edom não deixou passar. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Edom fala: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte, ou seja, se Israel tentasse passar, ia ter guerra. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel então se desviou deles. E aí, eu não anotei o versículo, mas na continuidade aqui de Números, nós vamos ver que Deus fala para o povo de Israel não fazer nada contra Edom. Deixa passar, faça de conta que não é nada, eu cuido disso. Deus fala isso. Eu não anotei mesmo. Deus fala para Israel não odiar Edom, porque eles eram parentes. E Deus coloca exatamente assim: eu vou cuidar deles. Ano de 1400. Aí segue a história, Israel chega na Terra Prometida, tem lá quase 400 anos com os juízes, e aí Saul vem reinar. Saul reinando, Saul luta contra os edomitas, lá mais ou menos no ano 1020, por aí. Depois Saul morre, vem Davi, luta também contra os edomitas, ou seja, os edomitas viram a pedra no sapato de Israel durante toda a história. Davi ali mata ali com suas tropas 18 mil edomitas, e o tempo tá passando, né? Aí o que acontece? Chegam os reis aqui, e exatamente aqui no rei Jeorão, que é o que vai substituir Josafá. Exatamente quando chega aqui em Jeorão, o que acontece? Edom vai lá e consegue algo contra Judá. Então Edom parece que prevalece, parece que se sobressai. Só que ele tem a paga. Depois Edom vai virar vassalo, ou seja, vai ser tomado pela Síria e vai ficar ali debaixo do jugo da Síria, no ano 700. Em 597, Edom tenta fazer uma aliança com o rei Zedequias, que nós vamos ver ainda aqui na história de Crônicas, Segunda Reis. O rei Zedequias é o último rei do Reino do Sul. Depois disso, Jerusalém é saqueado, o templo é destruído, tá? Edom tenta essa aliança com Zedequias, mas Zedequias não aceita, não dá certo. Aí Edom faz o quê? Se bandeia para o lado da Babilônia. E aí lá faz uma aliança contra a Babilônia. E aí é quando a Babilônia vem, no ano de 586, e destrói Jerusalém. O que acontece? Quando os judeus veem que estão sendo destruídos, que começa ali algo contra eles da parte da Babilônia, os judeus pedem ajuda para Edom. E Edom faz o quê? Não faz nada. Entende? O que eu falei sobre a questão do ponto principal ser o amor ao próximo.
Edom não faz nada. Edom teve possibilidade de ajudar Israel desde lá em Gênesis até aqui, até o ano 586. 1400 anos de história. Edom, todas as oportunidades que teve, negou ajuda para o povo de Deus. E se fosse só o negar ajuda, mas quando pôde, ainda assolou, quando pôde, ainda maltratou, quando pôde, ainda dificultou mais as coisas. Então o livro de Obadias foi escrito pelo profeta Obadias. A única coisa que a gente sabe é que ele era um profeta do sul. O que acontece? A partir de Elias, que nós lemos, acabamos de falar sobre ele essa semana, a partir de Elias, por conta do pecado dos reis que levam o povo a pecar, Deus vai mandando profetas. Então tem profeta desde Elias, profetas orais e literários, até o fim de Israel, vamos chamar assim, né? Até quando eles são levados cativeiros. Tem profeta lá no cativeiro, como Daniel, por exemplo, é um profeta do cativeiro, falou com o povo lá, Deus usou ele lá. Então, Deus levanta profetas, né? Durante todo o reinado ali, o reino dividido, Deus levanta profeta no cativeiro, Deus traz o povo de volta para Jerusalém, resgata do cativeiro, traz de volta para Jerusalém, tem de novo aqui, vai ter Esdras, Neemias, professor de escola dominical, vai ter tudo aqui no retorno para Jerusalém. Então, durante todo o tempo, Deus está falando. Só que, quando o reino está dividido, em reino do sul e reino do norte, tem profetas, lá no reino do norte tem profetas, aqui no reino do sul tem profetas nos dois lugares, tá? Então, sempre, de agora em diante, nós vamos entrar bem nessa parte dos profetas, na nossa leitura, e eu vou estar sempre identificando, olha, esse profetizou em tal lugar, tá bom? Que aí fica mais fácil. Então, Obadias profetizou no reino do sul, ele profetizou para Judá, profetizou em Jerusalém nesse ano, então ele profetizou no ano da destruição de Jerusalém. Ele profetizou quando o templo de Jerusalém, no ano que o templo de Salomão foi destruído. É provável o público, aqueles que viram, né, aqueles que experimentaram a dor e o sofrimento da recusa dos edomitas de ajudar. O tema, como eu disse, o ponto principal é o amor ao próximo, mas o tema do livro em si são as consequências para quem se opõe a Deus, para quem se opõe contra o povo de Deus, e a soberania de Deus, o controle de Deus, ou seja, Deus continua no controle, e também o julgamento, tá? Vamos ler aqui um pouquinho então? Vamos lá. Então, olha, são 21 versículos. Do 1 ao 4 nós vamos ver a profecia contra Edom. E depois, do 5 ao 10, a alegria em Edom e a dor em Jerusalém. Nós vamos ver isso. E aí, do versículo 11 em diante, nós vamos ver o que acontece então com Edom. E aí, assim, o livro de Obadias é uma profecia com duplo significado, vamos dizer assim. Foi algo que aconteceu com Edom, e também, né, ou seja, tem uma coisa aqui histórica, mas também tem aquela parte espiritual que nós vamos ver ainda. Isso significa o quê? Que vai chegar o momento, né, que vai acontecer um julgamento universal e uma restauração do povo de Deus. Que Obadias profetiza isso aqui. Ele fala, né, sobre o julgamento para Edom e a restauração do povo de Israel. Então aqui o povo está sendo levado cativeiro, está sendo levado em cativo, né, prisioneiros ali de Babilônia. E aí ele fala, olha, Deus vai trazer esse povo de volta, Deus vai restaurar o povo. Deus vai restaurar o seu povo e vocês vão ser julgados. E isso acontece ali, anos depois, aí 70 anos depois, vamos ver daqui mais para frente. E os edomitas também, nós vamos ver o fim deles. Mas isso também é para nós, para o futuro. Ainda está por acontecer, a escatologia
a outra parte aqui, que é esse julgamento universal e restauração do povo de Deus. Deus agirá em nosso favor se permanecermos fiéis a Ele. Mas, nessa fidelidade a Deus, nós devemos também estar dispostos a ajudar as pessoas sempre. Então vamos lá, do versículo 1 ao 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. O que acontece? Edom, por muito tempo, ele viveu numa região com muitas rochas, um lugar onde ele se sentia seguro, onde ele se sentia privilegiado. E aqui Deus vem então e fala para ele: olha, de nada serve, de nada adianta. Eis que pequeno te tenho feito entre as nações, tu és muito desprezado. Os edomitas, eles se gabavam, se exibiam ali da sua força, de serem invencíveis e de serem muito sábios. Eles tinham se tornado uma nação até que importante, até que poderosa. Eles viviam ali naquela região da Jordânia. Tem uma cidade de pedra chamada Petra, que é uma pedra vermelha. Dá uma pesquisadinha depois no Google, vocês vão ver. É um lugar lindo, caríssimo. Quem gosta de ir para lá, fazer turismo, eles viviam ali. Então, eles se sentiam realmente fortes, protegidos, invencíveis. E aí Deus vem e fala: tenho te feito pequeno, és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ou seja, aquele orgulho. Tu que habitas nas fendas das rochas. Olhem depois Petra, cidade de Petra, vocês vão entender esse versículo. Tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada muito alta, que diz em seu coração: quem me derrubará em terra? A frase: a soberba do teu coração te enganou, fala então sobre o quanto que eles se opunham a Deus, o orgulho ali deles se opondo a tudo que era de Deus. Versículo 4: se te elevares como a águia e entre as estrelas puseres o teu ninho, daí te derrubarei, diz o Senhor. Ou seja, Deus falando que realmente ia colocar por fim Edom. Nós vamos ver mais sobre Edom, vou falar mais sobre Edom quando nós chegarmos lá em Isaías, tá? Se ladrões viessem a ti ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Agora vamos entender aí o que acontece, a alegria em Edom e a dor em Jerusalém. Como foram esquadrinhados os bens de Esaú, os teus tesouros escondidos foram procurados. Todos os teus aliados te enganaram, até as fronteiras te fizeram chegar. Os que estavam em paz contigo prevaleceram contra ti. Os que comiam teu pão puseram um laço debaixo de ti. Não há nele entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Ou seja, eles se exibiam da sabedoria deles. E aqui Deus fala que ia fazer perecer toda essa sabedoria. E os teus valentes, ó Temã, serão amedrontados, a fim de que todo homem seja cortado do monte de Esaú pela matança. Pela violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás cortado para sempre. Versículo 11. No dia em que estiveste diante deles, os estranhos levavam cativo o seu exército. E os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. O 12. Pois tu não devias ter olhado com prazer no dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio.
Então, além de não ajudar, além de negar ajuda, olhava para o sofrimento dos judeus e sentia alegria, sentia prazer. Não devias ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia em que se perderam, e nem devias ter te gabado no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Tampouco devias ter parado nas encruzilhadas para matar aos que deles escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia de angústia. Judá estava sendo levado em cativo porque não tinham permanecido fiéis e obedientes a Deus. Ponto. Então, era o juízo de Deus sobre Judá. Eles iriam para o cativeiro. Deus havia avisado isso lá com Salomão. Mas quem estava dando esse juízo para os judeus era Deus. Só que Edom fez o quê? Forçou, quis fazer mais. E aí o versículo 15 é o principal versículo aqui de Obadias. Porque próximo está o dia do Senhor sobre todas as nações, como tu fizeste, se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua própria cabeça. Aquilo que eu falo, planta, colhe. Então, aquilo é como tu fizeste, se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua própria cabeça. E o dia do Senhor aqui, aí é sim a escatologia. Olha aí na Bíblia de vocês, quem está com a Bíblia aberta, acompanhando, se o dia do Senhor está com letra maiúscula. Geralmente está, ou deveria estar, e quando está, é escatologia, tá? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. 16. Portanto, da mesma maneira que vós bebestes em meu santo monte, assim beberão continuamente todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião, versículo 17, haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Isso do versículo 15 em diante, ele é mais escatológico, tá? A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú palha. E os queimarão e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Essa profecia de Obadias aconteceu no ano 586, ou 587 para alguns estudiosos. Os edomitas, como os descendentes de Esaú, eles já não podem mais ser encontrados. O que tem hoje de edomita é de forma simbólica, aqueles que se opõem a Israel, tá? Casa de Esaú, quando a gente vê hoje, né, profecia ou alguma fala, casa de Esaú, edomita, não tem mais ninguém. Eles foram todos mortos. E hoje, quando a gente fala assim, está se referindo àqueles que se opõem a Israel. A escritura aqui, no versículo 18, então essa parte do versículo 18, ela já se cumpriu. A segunda parte, e ninguém mais restará da casa de Esaú, ou seja, todos serão mortos. Essa parte já se cumpriu. Não existe mais descendência de Esaú. 19. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos da Samaria, e Benjamim a Gileade. Esse versículo também é escatológico, isso não aconteceu até hoje. Até hoje Israel não tomou posse de toda a terra que Deus deu para Abraão lá em Gênesis. Então isso ainda está por acontecer. Embora hoje Israel seja uma nação criada, e oficialmente e legalmente é uma nação, os limites geográficos são muito menores do que os que Deus deu para Abraão. Então, este versículo 19 é escatologia, ainda não aconteceu.
Versículo 20: e os cativos desse exército dos filhos de Israel que estão entre os cananeus possuirão os cananeus até Azar-Efate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão cidades do sul. Tá? Isso aqui também não aconteceu, né? É futuro. E ao monte Sião subirão salvadores para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Esse último versículo 21 nós vamos encontrar com o que se refere ele lá quando formos ler Isaías, tá bom? Então, gente, assim, do versículo 1 ao 14 já aconteceu, com um resquíciozinho ainda para acontecer, e do 15 em diante é escatologia, com exceção do versículo 18, que o versículo 18, o finalzinho, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Então essa parte, ela aconteceu no que se refere a carne e sangue, né, aos filhos mesmo de sangue de Esaú. Eles não existem mais, não são encontrados, mas espiritualmente se refere a todos aqueles que vão contra, que se opõem a Israel, que se opõem ao povo de Deus. Certo? Isso aqui é um livro pequenininho, tem só 21 versículos, mas ele é importante, e até para a gente entender. Então eu falei no começo, né, que o livro de Obadias ele trata sobre amor ao próximo, mas veja que ele não está ensinando que nós temos que amar ao próximo. Ele também não está mostrando isso de uma forma direta, mas esse amor ao próximo é ao longo da história, desde Esaú, lá no ano 1900, até aqui na profecia de Obadias 586, ou seja, se passam aí 1.300, quase 1.400 anos, que o povo, os descendentes de Esaú, poderiam quantas vezes ter ajudado os seus parentes de Israel e não fizeram, ou omitiram, não fizeram nada, ficaram numa posição de neutro, ou foram e fizeram maldade. Então, o que a gente aprende aqui, né? Que não é só fazer o mal numa forma ativa, mas também a forma passiva de se colocar numa situação de neutro, também muitas vezes é fazer o mal. Não fazer o bem por si só já é fazer o mal. E nós lemos lá em Tiago que quem não faz o bem que precisa ser feito está pecando. Não é isso que a gente lê lá? Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O versículo é muito direto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É exatamente o que todos os descendentes de Esaú fazem. Ou eles fazem o mal, ou eles se omitem de fazer o bem. Ficam numa posição de neutro, ou ficam só olhando, ou como a gente leu aqui em Obadias, veem o mal acontecendo e dão risada. É exatamente o que a gente vê nos nossos dias. Gente, amém? Vamos encerrar. Que Deus abençoe, Deus recompense pelo tempo dedicado em ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Que espero que seja bênção para vocês, assim como tem sido para mim. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.